Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e nós vamos dar continuidade aí à nossa série do sobrado completo. Na última aula nós fizemos isso daqui, né? Vimos lá, enumeramos os elementos, as vigas, os pilares, fizemos o levantamento da área das lajes, né? E agora ficou para a gente definir qual é a carga, né? Como é que a gente fez essa composição de carga aqui de 4,25 kN, que é a carga que será aplicada em todas as lajes. Por quê? Como é que a gente faz? Qual que é o primeiro passo para fazer essa composição de cargas? É saber os ambientes, né? A gente encontra os ambientes e lá na norma tem uma carga que a gente deve utilizar como sobrecarga e aí fazer toda a composição dos elementos que compõem essa laje, como piso, contrapiso, revestimento, o forro rebaixado, o revestimento de piso, do porcelanato em si, né, que aqui vai ser um porcelanato. Então a gente tem que levantar todas essas cargas para encontrar uma carga final que deu 4,25 kN, ou seja, 425 quilos distribuído aqui por metro quadrado, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com auxílio aqui do MATCAD. Se você não tem MATCAD, não sabe mexer no MATCAD, não deixe de fazer o nosso cursinho gratuito lá no site do canal da Engenharia. Tem um curso gratuito do MATCAD lá. Você pode assistir as aulas, acho que são 1 ou 2 aulas, e também vai poder fazer o download do programinha, que é um programinha gratuito, essa versão que eu estou utilizando, para você poder usar aí no decorrer das aulas, certo? Então, lá no nosso site do canal da engenharia.com.br tem o curso gratuito para vocês fazerem. Vamos lá então fazer a composição das cargas da nossa laje. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para informação, cargas para as lajes, que é o nome do nosso roteirinho de cálculo aqui. A primeira carga que eu vou colocar aqui é a carga do contrapiso. A gente vai levantar todas as cargas que são chamadas de cargas permanentes adicionais, né? Conhecida como a letrinha G, né? Essa letrinha G é a carga permanente adicional, que é diferente da carga permanente do peso próprio da laje, por exemplo. Apesar dela entrar no mesmo balaio ali, é só para identificar que são contrapiso, revestimento, né? E isso pode variar de acordo com o tipo de acabamento que você vai utilizar na edificação, né? Muitas vezes eu posso colocar um porcelanato ou um piso cerâmico, e eles têm variação de carga, né? De peso em si. Então, nesse caso aqui, nós vamos chamar o contrapiso, né? Contrapiso, que é a primeira carga que nós vamos encontrar. Vou colocar aqui entre paredes que ele é uma carga G, que é uma carga permanente adicional. Depois vocês vão entender mais como é que funciona isso. O que eu preciso saber desse contrapiso? A espessura, né? A espessura mínima que a gente trabalha é de 3 centímetros. Né? 3 centímetros, se a laje for bem regularizada na hora da concretagem, se não for um serviço relaxado, a gente consegue fazer um contrapiso de 3 centímetros com bastante folga. E é o valor que eu costumo utilizar. O valor máximo é de 5 centímetros, o que eu acho muito, se a gente for considerar aí, todos os fatores que envolvem a concretagem da laje. Porque não é tão difícil a gente fazer ali, passar um rodo na hora da concretagem da laje para tentar regularizar o máximo possível. Então, o que eu vou utilizar aqui? A espessura, vou utilizar de 3 centímetros. Você pode utilizar de 4 ou 5 centímetros, se você preferir. Se você estiver aí com um pé atrás em quem vai executar o projeto, você pode aumentar essa espessura do contrapiso. Então, se eu colocar aqui espessura igual a 0,03, que eu preciso colocar em metros aqui, né, que equivale a 3 centímetros, então 0,03 metros, eu tenho essa espessura aí, conforme eu disse para vocês. O peso do revestimento do contrapiso, né,
argamassa do contrapiso em si, que pode ser um concreto magro, não armado no caso, ele tem mais ou menos aí um peso de 21 kN por metro cúbico, certo? Então, posso colocar aqui, ó, peso igual a 21 kN por metro cúbico. Tá? Ele não é um concreto em si, não é um concreto puro lá, que apesar de ele não ser armado, ele vai pesar mais ou menos uns 24 kN por metro cúbico. Esse aqui é o concreto magro, só para revestimento, só para, no caso aqui, um contrapiso, para depois receber o piso final. Esse contrapiso aqui, a gente já pode até considerar com aquela argamassa do próprio revestimento, né, esses 3 centímetros, para a gente não precisar fazer depois a consideração da argamassa no piso em si, certo? Então aqui já tem uma margenzinha para a gente trabalhar. Então eu vou chamar aqui de G1, que é a carga permanente adicional, que vai ser equivalente à espessura do contrapiso vezes o peso dessa massa do contrapiso, né, do concreto magro, que deu 0,63 kN ou 63 kg por metro quadrado, certo? Então, essa é a primeira carga que nós vamos utilizar aí no nosso projeto. A próxima carga que eu vou colocar aqui é o revestimento do teto, certo? Como é que eu faço esse revestimento do teto? Mesma coisa, eu tenho uma espessura, né? O revestimento do teto é o emboço do teto, né? Que nesse caso aqui, apesar dele ter um forro rebaixado, eu vou considerar. Muitas vezes, por ser um forro rebaixado, não é necessário fazer o emboço do teto. Mas eu vou considerar mesmo assim, porque vai que o cliente lá queira fazer o emboço do teto, já está considerado no cálculo. E a mesma coisa, tem uma espessura, essa espessura é de mais ou menos 1,5 centímetro, então é isso que eu vou colocar aqui, ó, a espessura será de 0,015, né, que é equivalente a 1,5 centímetro, aqui nossa unidade é em metro, e o peso dessa massa do revestimento, né? Como é uma argamassa de revestimento, ele não vai brita, não vai nada disso, é só areia, cimento e cal, né? Tem um peso aí aproximado de 19 kN por metro cúbico. Metro cúbico. Certo? Da onde eu tirei essa carga? Da norma, né? Tem lá as tabelas de carga, né? E lá tem a descrição do revestimento por argamassa, dá 19 kN por metro cúbico. Eu não tenho essa tabela aqui agora de fácil acesso, mas é só procurar aí na internet aí o peso de revestimento, você vai encontrar valores idênticos ou próximos de 19 kN por metro cúbico, certo? Então aqui é a mesma coisa, eu vou chamar de G2, que será a espessura vezes o peso. Eu tenho aí 0,28, 0,29, arredondando, kN por metro quadrado, certo? 28,5 kg de carga por metro quadrado, que é relativo ao revestimento do teto. Próxima carga que a gente pode colocar é a carga do piso em si, né? Nós temos a carga do piso. Essa carga do piso você vai ter que decidir com o seu arquiteto, ou se você for o arquiteto do projeto, quem projetou o projeto arquitetônico, você pode ter uma definição do piso que você quer colocar, certo? Nesse caso aqui, a gente já tem a definição do piso. O cliente me passou, eu quero colocar piso tal, né? Por exemplo, daí eu entrei lá na loja, ele me mandou o link lá, e eu pego o valor da carga daquele piso. O porcelanato, no caso aqui. Então, ele me mandou lá o porcelanato. Nesse caso aqui, a gente está pegando valores exatos, tá? Mas você pode usar valores aproximados para fazer esse levantamento de cargas.
certo? Porque no final a gente vai multiplicar por 1,4, daí tem aquela margem, mas você pode utilizar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Nesse caso aqui, digamos que o cliente passou para mim qual piso ele quer usar. Ó, Felipe, eu quero usar esse piso aqui, é um piso porcelanato retificado, dessa marca Elizabeth aqui. Aí você vai, busca na internet mesmo, nesse caso aqui eu estou no site da C&C. E aí, quais informações que você vai pegar? Você vai pegar a metragem por embalagem, que nesse caso aqui vem 1,58 metros por embalagem, e você vai pegar o peso dessa embalagem, certo? Nesse caso aqui, o peso deu 30 kg,83, certo? Então, cada embalagem pesa 30,83 kg e tem 1,58 metros quadrados de piso dentro dessa embalagem. Aí o que a gente faz? Mesmo processo. Vou colocar aqui, ó, piso porcelanato. Vai ter o seguinte, eu vou colocar o peso da embalagem, aqui é o peso EMB, que é o peso da embalagem, que nós vimos lá que tem 30,83 quilos por embalagem, né? Então é 0,3083. Nesse caso aqui a gente está em quilonewton. E também temos a área da embalagem, que vem dentro da embalagem, que é 1,58 metros quadrados, certo? Aí o que eu faço? Para encontrar o G3, que é a carga do piso porcelanato, é só fazer o peso dividido pela área. Aí eu vou encontrar o quê? O peso por metro quadrado. Então, é o peso da embalagem dividido pela área da embalagem. Eu tenho aqui um peso aproximado de 0,19 ou 0,20 kN por metro quadrado, certo? Vai dar aproximadamente aí 20 kg por metro quadrado, o piso em si, né? Esse é um piso porcelanato de marca específica, espessura específica, peso específico, que eu busquei de acordo com as informações do cliente. Ah, Felipe, não sei que piso eu vou colocar, qual é a carga que eu coloco. Se for um piso porcelanato, você pode colocar por volta de 15, 20, 25 kN, certo? Que eles estão mais ou menos nessa base, não passa muito além de 25, certo? Se for um piso cerâmico, você pode usar de 15 a 20 kN, ele é um pouco mais leve. E aí, se for um piso muito específico, aí você pode escolher lá, né? Entra no site e escolhe um piso padrão daquele tipo para utilizar a carga, né? Mas se você vai colocar piso, você utilizar um valor de 0,20 kN, tá bem, tá? Porque a gente tem todas aquelas margens de segurança, que é justamente para ajustar essas variações de carga, certo? Nesse caso aqui, a gente, como eu disse, a gente está usando valores exatos oriundos do projeto. A próxima carga permanente adicional que nós temos aí é justamente do forro rebaixado, né? Então, eu tenho aqui o forro, vou colocar aqui o forro de gesso, né? O mais comum, né? Aquelas placas de gesso. Tem o forro de gesso acartonado, que é um pouquinho mais leve, mas nesse caso aqui a gente vai usar aquela placa de gesso, que eu até busquei aqui já na internet, ó, que é essa placa aqui, ó. Não sei se dá para ver legal aí. É uma placa, tem até o jeito que eles fazem aqui a placa. Essa placa é uma placa de 60 por 60 e ela vai pesar aproximadamente, segundo aqui informações do fabricante, tá? Ela vai pesar mais ou menos 6,5 kg, o peso máximo dela, né? 6 mais ou menos 5. Então a gente vai considerar o peso máximo de 6,5 kg por placa. Lembrando que cada placa tem 60 por 60 centímetros. Então, como é que a gente faz isso? Abrindo aqui o nosso MatCAD de novo, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui o
peso da placa, certo? Que tem o peso de quanto? 6,5 kg, então 0,06 kN, certo? Por placa. E eu tenho a área da placa. Então, a área da placa, que tem 0,6 vezes 0,6, 0,36 metros quadrados, né? Então, 0,36 metros quadrados. Para eu encontrar qual é o peso por metro quadrado dessa placa de gesso, que vai ser o meu G4, será o peso da placa, igualzinho a gente fez ali para o piso porcelanato, só que em vez de ser embalagem, é o peso por placa e por área, né, da placa, dividido pela área da placa. Eu tenho 0,18 kN por metro quadrado, certo? Então, essas são as nossas cargas permanentes adicionais, certo? Facinho, né? O que a gente pode fazer agora é só somar todas essas cargas e encontrar o Gzão final aqui, né? Que vai ser o G1 mais G2 mais G3 e mais G4. Eu tenho 1,29, tá? Arredondando aí, 1,29 kN por metro quadrado de carga permanente adicional. A próxima carga que a gente tem é a carga de peso próprio da laje, né? Como é que eu faço essa carga de peso próprio da laje? Aí entra uma tabelinha. Essa tabelinha aqui foi uma tabelinha que eu mesmo fiz, baseado aí nos principais fornecedores de laje, tá? Onde nós temos aqui os tipos de laje, né? A LT12, que significa laje treliçada, 8 mais 4, ou seja, ela tem uma altura de 8 centímetros, que é a nervura, mais 4 de capa de compressão. LT14, que é 10 mais 4, LT16, 12 mais 4, e assim por diante, até a L35, que é 30 mais 5 de capa de compressão. A mais comum para piso é a LT12, né? Fica entre a LT12 e a LT14, dependendo aí do vão ou da carga. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar, muito provavelmente, com a LT12. Por quê? Vejam só nessa legenda aqui que nós temos. O que está em vermelho aqui, nessa faixa que está em vermelho, é a carga, tá? Essa carga é composta por quais cargas, né? O que está considerado aqui nessa carga? De 1 kN, 2 até 10 kN. Está o peso próprio mais a carga permanente mais a sobrecarga, certo? Então, essas cargas que tem que estar considerado aqui para a gente utilizar esses valores. Então, quando, por exemplo, o nosso vai dar lá 4,25, né? Já dando spoiler para você. Eu vou ficar aqui na casa dos 5, né? Na casa dos 5, eu vou poder ter um vão aqui de 3,71 m para a LT12, certo? Para a LT14, até 4,23 m, para a LT16, até 4,93 e assim por diante, né? Como o nosso maior vão do projeto, a gente pode até ver aqui nesse projeto, o maior vão que nós temos, nitidamente aqui, é esse vão aqui e esse vão aqui no caso do pavimento superior. Mas esse vão aqui da garagem, ele é maior. Se a gente for pegar aqui esse vão, vejam só quanto que ele vai dar. Ele vai dar mais ou menos 3,70, 3,80. Se a gente for pegar de eixo a eixo aqui, vai dar 3,85, né? 3,85. Se a gente trabalhar com a LT12, que aqui está considerando 5 kN, e a nossa carga é 4,25, então tem 0,75 kN de margem aí, provavelmente aqui vai dar mais ou menos uns 3,90, né, de vão que eu possa trabalhar para aquela carga de 4,25, certo? Então, teoricamente, nesse ponto eu posso escolher a laje LT12 como uma laje, né, ideal aí para eu trabalhar no meu projeto,
certo? Sabendo disso, que eu posso escolher a laje LT12, lembrando, né, uma informação aqui também que é relevante. Essa primeira tabelinha aqui é para biapoiada, certo? Essa segunda tabelinha é para apoio e engaste, né? E essa terceira tabelinha aqui é para engaste e engaste. A gente está pegando o pior caso, que é apoio-apoio, onde eu tenho aqui, né, uma probabilidade de ter um vão menor, né? Nesse caso aqui, por exemplo, de apoio engaste, para 5 kN eu subo aqui para um vão de 3,98. E se eu tiver engaste para 4,20. Né? Então, eu consigo ampliar o vão dependendo aí do tipo de vinculação que eu tenho na minha laje. No nosso caso, a gente está considerando o pior caso aqui, que é apoio-apoio. Porém, né, nessas lajes aqui, por exemplo, cadê? Nessas lajes aqui, é que nesse caso não tem nenhum que dê para a gente usar engaste, apoio, por exemplo, ou engaste. Se eu tivesse aqui, nesse trecho até dá, nesse trecho aqui eu tenho uma laje nesse sentido e aqui também eu tenho uma laje no mesmo sentido. Então aqui eu vou ter uma continuação de lajes, certo? Se eu colocar aqui uma armadura negativa, eu posso considerar esse apoio aqui como um engaste para esta laje. Então seria um engaste aqui do lado direito e apoio do lado esquerdo. E aqui para essa laje seria um engaste do lado esquerdo e apoio para o lado direito. Certo? Mas é só nesse trecho que a gente consegue fazer isso praticamente. Nenhum outro trecho a gente consegue fazer. Certo? É bom fazer essa consideração de engaste quando os trilhos, né, as vigotas, estão no mesmo sentido. Aí eu consigo fazer uma armadura negativa bem feita, que possa ser feita essa consideração. Quando está em sentido diferente, por exemplo, aqui, né, nós temos um sentido horizontal e aqui um sentido vertical, no caso da planta aqui. Eu não consigo fazer uma armadura negativa que garanta o engastamento, digamos assim, né? Porque os sentidos das vigotas estão opostos, né? Elas estão se cruzando ali no caso. Então, não é o ideal fazer isso, certo? Então, por isso que no nosso caso, a gente vai considerar praticamente todas as lajes como lajes biapoiadas, certo? Então, espero que tenha entendido essa questão. Mesmo considerando lajes biapoiadas, para uma carga de 5 kN, nós temos a possibilidade de utilizar um vão de 3,71. Se a gente for diminuir para 4,25, provavelmente vai subir mais isso daí, certo? Então, vamos utilizar a LT12. A LT12, escolhendo ela aqui, a gente tem as informações do peso próprio, né? Que é a carga permanente devido ao peso próprio da laje, que tem 1,46 kN por metro quadrado, né? Considerando as capas, que é a capa de EPS, o peso do concreto da concretagem, o peso da armadura e o peso do concreto das vigotas pré-fabricadas. Então, fazendo a composição de todo esse peso, aí, de todas essas cargas, nós temos 1,46 kN por metro quadrado, certo? Então, basta a gente fazer o quê? Colocar aqui, né? Peso próprio da laje. Vou chamar aqui de P, que é o peso próprio, né? Carga permanente, que vai ter um valor de 1,46 kN por metro quadrado. E aí, tenho a sobrecarga. Né? Como é que é esse negócio da sobrecarga aí? A sobrecarga a gente vai calcular da seguinte maneira. Sobrecarga. Vamos utilizar, na verdade nem calcular, vamos utilizar uma tabela, que é essa tabela aqui, a tabela de valores de cargas, né? Valores mínimos para as cargas de utilização da NBR 6120.
Nós temos aqui todo tipo de carga, né? Arquibancadas, balcões, bancos, bibliotecas e tal, mas o que interessa para a gente é isso daqui, ó, edifícios residenciais, que é o item 11 dessa tabela. E aí nós temos dormitórios, salas, copa, cozinha e banheiro com uma carga de 1,5 kN. E para dispensas, áreas de serviço e lavanderia, uma carga de 2 kN por metro quadrado, certo? Como nós temos aqui, neste projeto, né, olhando aqui na planta de arquitetura, aqui na parte de cima, nós temos apenas banheiros e dormitórios, nós não temos área de serviço, né? Nós vamos utilizar todas as cargas como 1,5, certo? Nós temos cozinha, temos área de serviço na parte de baixo, né, no térreo. Então, não tenho laje nesse pavimento para calcular essas cargas. No nosso caso aqui, o que interessa é o pavimento superior. Então, todas as cargas nesse caso vão ser de 1,5 kN, que é a minha carga Q. A carga Q, que é a sobrecarga, tem 1,5 kN por metro quadrado, certo? E aí, eu posso calcular a carga final. Afinal, eu já peguei todas as cargas permanentes adicionais, que é de revestimento, piso, o forro rebaixado, o contrapiso, e também peso próprio da laje e sobrecarga de utilização. E aí, como é que fica? A carga, que eu vou chamar aqui de carga final, será G mais P mais Q. 4,25 kN por metro quadrado. Né? Então, 4,25 kN por metro quadrado. Eu estou descartando esse 1 aqui, né, que é muito preciosismo a gente considerar ele. Então, deu um valor de 4,25 kN por metro quadrado. Essa é a carga para a laje piso, certo? Carga para a laje piso. Para a laje forro, o que nós vamos fazer? Vou colocar aqui como carga forro. Todas as outras, eu vou considerar todas as outras cargas, tá? Eu simplesmente vou tirar, mudar aqui a sobrecarga de 1,5 para 1, certo? Porque eu tenho carga da cobertura no caso, né? Então, todas essas outras cargas aqui, carga de contrapiso, revestimento, vai compensar a carga da estrutura, da cobertura, que vai ser uma cobertura metálica. É muito leve, a grande parte das cargas vão ser apoiadas nos pilares, mas só para a gente ter ali uma margem de segurança, né? Essa laje ela vai ser inutilizada, ela não vai ser uma laje que vai ter uma utilização para piso, é só cobertura mesmo. Então, eu vou simplesmente mudar a sobrecarga para uma sobrecarga de manutenção, que é de 100 kg ou 1 kN por metro quadrado. Então, para que a gente possa fazer isso, é só fazer G mais P mais, em vez de colocar o Q direto, eu vou colocar 1. E aí eu tenho 3,75 kN por metro quadrado para a carga do forro, da laje forro, certo? Então, basicamente isso que eu fiz. Se você quiser calcular a laje, peso da cobertura, né, e aplicar aqui, fique à vontade, mas muito provavelmente vai dar menos do que esse valor, né? Então, a gente está considerando aí com uma certa margem de segurança. Tendo essas cargas em mãos, a gente pode simplesmente ir montando aqui as cargas, né? Colocando 4,25 vezes a área e tudo mais. Mas a gente pode fazer isso utilizando uma planilhinha do Excel, que a gente vai fazer na próxima aula, né? Senão essa aula vai ficar muito longa, a gente já está com quase meia hora de aula, então não tem por que a gente continuar essa aula, senão vai ficar longa demais. Feito esse levantamento de cargas, a gente fez o levantamento de cargas do piso do pavimento superior e da laje forro do pavimento superior. Com essas informações, a gente consegue compor as cargas
das vigas principais, né, e das vigas secundárias. E com essas informações a gente já vai fazendo o levantamento das cargas para todos os elementos estruturais, para que a gente possa compor cada viga com as suas cargas, depois encontrar as cargas dos pilares, e assim a gente vai progredindo aí no nosso projeto. É muito importante nessas etapas ir anotando tudo, todos esses valores, vocês vão anotando aqui no projeto, né, para que vocês possam ir gerando o memorial de cálculo de forma gráfica, né, e guardando também todos esses memoriais de cálculo aqui quando vocês estiverem fazendo um projeto próprio de vocês, certo? Quando a gente está trabalhando sempre com o desenvolvimento de cálculos manuais, é muito importante salvar todas essas informações para uma checagem final, né? E até mesmo se, por exemplo, der algum problema na obra, para checar essas informações junto aí ao executor, né? Para ver se foi um problema de cálculo ou um problema de execução, certo? Então é isso, a nossa aula, onde a gente fez o levantamento das cargas da laje, vai finalizar por aqui. E na próxima aula a gente vai fazer o levantamento das cargas, né, para cada laje em relação às suas respectivas áreas, para que aí a gente possa encontrar as cargas das vigas também. Maravilha, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível compartilhar, isso ajuda demais o canal. E é isso aí, aguardo vocês na próxima aula.